Oi gente, aqui é a Rê, eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem e hoje eu tô de volta pra conversar com vocês um pouquinho sobre a minha última leitura concluída, que eu concluí agora no final de semana, uma leitura super, assim, que eu comecei de forma total despretensiosa, de uma das minhas autoras, né, queridas, assim, do momento dentro dos romances contemporâneos. Eu terminei a leitura muito surpresa, por dois motivos, né, tanto porque o livro, ele tava tomando uma direção que talvez eu não tava me agradando tanto assim na primeira metade, quanto pelo fato de, justamente na segunda metade desse livro, eu ter sido totalmente pega desprevenida com o que a autora trabalha, né, e desenvolve acerca aí dos panos de fundo desses personagens, que, assim, me fizeram realmente parar pra pensar bastante e que me geraram certa identificação ali com algumas questões de alguns desses personagens. E eu estou falando de Lugar Feliz, da Emily Henry. Essa é uma autora aqui que eu saiba já tá bastante conhecida aí, né, nas redes sobre livros. Muita gente lê, muita gente recomenda os livros dela. Com esse livro aqui, eu liquidei todos os livros dela, né, que estão disponíveis aqui no Brasil, então já li todos os livros dela e sempre tenho experiências muito positivas com os livros dela. E assim, quando eu comecei a conhecer o trabalho da autora, eu fui logo fisgada porque ela tem uma escrita muito gostosa, ela traz uma narrativa muito imersiva e também aquela coisa muito dinâmica, sabe? É uma leitura que você não fica muito tempo ali se enrolando pra poder caminhar na leitura. E também ela traz personagens, como eu falei aí, né, com diferentes situações. Ela vai desenvolver, eu acho, diferentes questões em cada uma das suas personagens que podem gerar certa conexão com o leitor, principalmente se você é uma leitora, né, no caso aí, uma mulher que faz parte da faixa etária das personagens da Emily Henry, que são mulheres millennials, né? Então aquelas mulheres que estão lá na faixa dos 30 anos ou entrando nos 30 e, né, eu ainda não cheguei nos 30, porém tá batendo aí na porta. Eu tô muito mais perto dos 30 do que dos 20 agora. E existem coisas que ao longo da nossa vida, né, é inevitável, a gente vai viver, a gente vai precisar amadurecer. E eu acho muito que esse livro aqui é sobre isso, sobre amadurecimento e sobre você abrir mão, se você precisar, né, lidar com esse fato de que na sua vida adulta você vai ter que tomar escolhas, fazer, né, tomar decisões, fazer escolhas que muitas vezes vão te levar a abrir mão de algo que pra você foi muito querido quando você, né, era mais jovem e tal. A gente passa por isso, eu acho, em diferentes estágios da vida, né, por exemplo, quando a gente entra ali na adolescência, que tem todos as cobranças com relação à escola, a notas, a fazer vestibular e tudo mais, quando a gente perde alguém na vida e aí as coisas mudam drasticamente do que a gente via antes. Por exemplo, eu quando perdi a minha avó, eu perdi a rotina de todo domingo fazer um almoço na casa da minha avó porque ela já não tava mais lá, entendeu? Então, são coisas que a gente vai vivendo ao longo da vida que vão forçando a gente a amadurecer e a recalcular a rota, sabe? Tipo assim, a conviver com esse novo normal. E isso acontece em diferentes estágios da vida, não só por escolhas que a gente vai tomando e por situações que a gente vai ao longo da vida vivendo, mas também por coisas que muitas vezes estão inerentes em quem a gente é. E isso eu acho que a Emily Henry trabalha muito bem aqui nesse livro. Antes de a gente começar a falar sobre o livro em si, eu vou pedir pra você deixar uma curtida aqui nesse vídeo, se inscrever se ainda não estiver inscrito e me seguir também nas outras redes sociais, os links ficam aqui na descrição do canal, e também te apresentar, te convidar mais uma vez pra conhecer o meu apoio coletivo lá no Catarse, que é uma forma de você apoiar o meu trabalho e receber recompensas em troca. Tem até clube do livro, todos os meses nós lemos um livro novo por lá, e você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda também se tiver interesse em nos acompanhar. Bom, falando um pouco sobre Lugar Feliz, aqui nós temos uma história que vai ficar sendo intercalada entre passado e presente. No passado a gente tem as cenas do Lugar Feliz dessa nossa protagonista que se chama Harriet, e no presente nós estamos acompanhando essa personagem voltando pra esse lugar feliz, que é um lugar que ela ama muito, e as coisas estão um pouco diferentes no momento presente. Com a narrativa do passado, nós vamos entendendo que ela faz parte de um grupo de 3 amigas que se conheceram na universidade e que com o passar do tempo se tornaram 6 amigos. Então são 4 meninas e 2 meninos, né, 2 rapazes. Eles se conheceram durante a faculdade, essa amizade foi crescendo, foi se solidificando, e uma dessas amigas aqui da Harriet, que é a Sabrina, vem de uma família muito rica, que tem um chalé, né, a família dela tem um chalé no Maine, que é uma região de praia e tal, assim, né, pra tirar férias mesmo, e todos os anos esse grupo de amigos, né, fazia uma viagem pra esse chalé, que é o lugar feliz dos amigos, né, que é onde eles podiam passar dias juntos e só reforçar a amizade, viver coisas juntos, sabe, ter esse momento realmente de troca. Então esse é o lugar feliz desses amigos, todos os anos, né, ao longo desses 8 anos, eu acho, de amizade, eles sempre foram pra esse chalé, só que agora no momento presente, que eles estão se reencontrando, né, mais uma vez, pra passar mais uns dias ali nesse chalé, as coisas estão muito diferentes. Começando pelo fato de que a Harriet, que é a nossa protagonista, ela estava noiva de um dos garotos aí desse grupo de amigos e eles não estão mais juntos. Já tem alguns 5 meses mais ou menos que eles terminaram o noivado e eles não contaram isso pra ninguém ainda, porque
eles têm muito medo de que essa amizade, né, esse grupo de amigos se desfaça depois que isso, né, for revelado, assim, porque eles têm receio que fique um clima estranho, né, porque agora o grupo já não vai mais se encontrar da mesma forma que antes, porque 2 pessoas desse grupo ali eram um casal e agora não são mais um casal, então ela acabou combinando, né, ela e o ex-noivo, eles acabaram combinando de não contar ainda, né, esperar chegar o momento certo, e daí com isso eles vão acabar decidindo entrar numa onda de fingir que ainda estão juntos, né, pros amigos ali enquanto eles estiverem no chalé, mesmo porque quando eles chegam lá, eles vão descobrir que existem outras coisas acontecendo na vida dos amigos, coisas grandes, inclusive, que eles não querem estragar, né, momentos importantes da vida dos amigos que vai acontecer durante esse período que eles estão ali de férias, eles não querem estragar o clima contando que eles terminaram, então eles decidem fingir que ainda estão juntos, né, pros amigos, até chegar o momento certo de contar isso pras pessoas. Então a gente vai acompanhar aqui um romance que ele vai ter essa questão de um casal que já se relacionou no passado, né, que passou muitos anos juntos, que teve um romance realmente muito importante, né, e assim, um relacionamento, para além de um romance, né, um relacionamento muito importante que agora não existe mais. Para além disso, a gente tem também essa ideia aí, né, do amor falso, né, do romance falso que vai se desenvolver por boa parte da história. E daí a gente vai acompanhando tanto a interação desses 6 amigos, a gente vai entendendo mais a dinâmica dos outros casais, porque o outro rapaz e a Sabrina, né, que é essa amiga dona do chalé, eles são um casal, se tornaram, né, um casal, e tem 2 meninas também ali que também são um casal. Então aqui a gente tem um grupo de 6 amigos, 3 casais e um casal que tá ali, né, enfim, que já não existe mais e todo mundo só não sabe disso. E daí que enquanto no presente eles estão ali, né, passando esses dias juntos, vivendo coisas juntos, no passado a gente vai entendendo como que essa amizade surgiu, como que foi se fortalecendo com o passar dos anos, como que os amigos que chegaram depois no grupo foram entrando ali nesse grupo, né, e se tornando esse grupo de 6. E a gente vai ao longo da leitura também entendendo muito sobre como a Harriet, essa protagonista, ela se sente como se esse grupo de amigos fosse de fato a sua família, né, a família que ela escolheu e não a família, né, que ela tem de verdade. Isso porque a gente vai entendendo também que existe uma questão muito delicada envolvendo a família dela. Ela tem um relacionamento que não é dizer que é problemático com a família, mas é um relacionamento que não é o idealizado, sabe? Não é aquele tipo de relacionamento saudável. Inclusive, quando ela conhece a família do noivo dela, né? Ela tem um choque de realidade com um relacionamento entre pessoas da mesma família que é totalmente diferente do relacionamento que ela tem com a família dela, sabe? Ela tem uma irmã de quem ela não é tão próxima, o relacionamento entre os pais dela não é dos melhores, e ela sempre foi aquela garota de ouro, sabe? Da família, que tentou fazer tudo certinho e suprir as expectativas dos pais para que eles sentissem orgulho e para que eles tivessem um pouco de felicidade na vida, já que na vida cotidiana deles, eles próprios não tiveram, né, essa oportunidade. Isso porque a gente vai entendendo também ali com o passar da leitura que os pais dela precisaram abrir mão de muita coisa por causa dela e da irmã, né? Eles tinham seus sonhos, seus objetivos, os objetivos que eles queriam para a vida deles, que eles precisaram deixar de lado e, assim, passar por cima, sabe, desse sonho, desse desejo, porque agora eles tinham uma responsabilidade maior, que eram, né, criar 2 filhas. Então ela sente muito esse peso sobre ela mesma, no sentido de ela não decepcionar os pais e no sentido de ela sempre mostrar gratidão. Isso é uma coisa que a autora vai desenvolver aqui muito ao longo da leitura, sobre como a Harriet, ao longo de toda a sua vida, né, ela sempre foi uma menina brilhante, uma aluna brilhante que se destacava. Inclusive ela entrou para a faculdade de medicina, ela tá agora no momento presente, né, trabalhando como cirurgiã, né, ou ali na residência de cirurgia, e enfim, ela trilhou esse caminho muito pelo que foi esperado dela ao longo de toda a sua vida, e muito também movida por esse desejo de agradar aos pais, deixar os pais felizes e orgulhosos e retribuir pra eles, né, tudo aquilo que eles fizeram por ela, todo o sacrifício que eles fizeram por ela e pela irmã. Então a gente vai percebendo aí que ao longo de toda a vida da Harriet, ela teve esse ímpeto de muitas vezes não fazer aquilo que ela de fato queria, mas fazer aquilo que ela acreditava que seria benéfico pros pais, né, pra honrar aquilo que os pais fizeram. E ainda assim tem um relacionamento que não é muito amigável entre eles, né, eles têm um relacionamento um pouco afastado e tal, mas ela sente muito esse dever, sabe, essa responsabilidade de garantir a felicidade dos pais através das conquistas dela, sabe, é como se os pais dela tivessem colocado sobre ela os sonhos e esperanças, né, expectativas que eles tiveram pra eles próprios, que eles não conseguiram realizar, então eles meio que esperavam que as filhas fossem realizar por eles, sabe, alguma coisa assim. Com certeza alguém que tá me assistindo aqui agora já deve ter se identificado com a Harriet em algum ponto, em alguma questão. Eu acho que isso é um sentimento que muitos de nós, da nossa faixa etária, assim,
que chegamos na vida adulta e tal, que passamos por esse processo de se descobrir no mundo e muitas vezes tentar se descobrir com base nos olhos dos nossos pais, sabe? Ou com base naquilo que a gente gostaria de fazer pelos nossos pais, sabe? Eu acho que muita gente deve se identificar com essa questão. Muitas vezes, nem porque os nossos pais estão ali cobrando da gente que a gente siga a carreira dos sonhos deles, por exemplo, sabe? A questão não é essa. Mas eu me vi muito na Harriet no sentido de, ao longo de toda a vida, ela ter entendido, desde criança, os sacrifícios que os pais fizeram por ela, o que eles abriram mão, né? Todos os perrengues que eles passaram pra garantir que ela estudasse, que ela, né, tivesse acesso à escola, que ela pudesse frequentar uma universidade e, assim, ter um futuro brilhante, sabe? Vamos dizer assim. Então, ela passou muito por isso, né? Ao longo de toda a sua infância, ela foi vendo a relação dos pais, vendo como os pais dela sempre contavam com tudo muito certinho, assim, pra não faltar dinheiro, às vezes faltando dinheiro, às vezes trabalhando a mais do que conseguiam ou do que podiam pra poder cobrir as despesas. E assistindo tudo isso ao longo de toda a sua vida, ela foi gerando dentro de si mesma um sentimento de dívida para com os pais. Então, agora na vida adulta, ela quer retribuir isso pros pais, então ela acaba seguindo por esse caminho, que é o caminho que na cabeça dela, e muitas vezes ali também na cabeça dos pais, né, seria o que daria um retorno financeiro mais favorável, que é com a medicina, ou para algumas pessoas é a advocacia, ou é a engenharia, enfim, né, aquela falsa ideia de que você vai ter uma condição de vida muito mais confortável, muito mais dinheiro, muito mais rápido. Então, ela meio que sente, sabe, esse dever de retribuir pros pais e pagar aos pais toda essa dívida que ela sente que ela tem. Por outro lado, o par romântico dela, né, o ex-noivo, que é o Win, ele é aquele tipo de pessoa que nunca teve um grande objetivo na vida, ele nunca soube qual seria, né, o que ele faria, o que ele iria fazer da vida, ele nunca teve um objetivo traçado, diferente das irmãs dele. Então, existe toda uma questão também de comparação desse personagem com relação às suas conquistas de vida, sobre o fato de ele se sentir muito perdido, ele não saber exatamente o que ele quer fazer, ao mesmo tempo que ele sente que existe uma cobrança, não direta, mas talvez uma cobrança velada da sociedade, de que ele descubra algo pra fazer e de que ele tenha, assim, enfim, ele tenha uma profissão, sabe? Ele tenha um objetivo. E ele nunca foi essa pessoa, ele sempre foi uma pessoa muito, que, assim, não descobriu ainda exatamente o que quer, ele não teve um objetivo traçado desde o começo, ele não foi um aluno brilhante, e quando ele começa a se relacionar com a Harriet, né, por mais que ele ame a Harriet, que ele seja apaixonado por ela, ainda assim é inevitável que exista algum tipo de comparação, e ele é uma pessoa que faz muito isso, sabe? Ele se compara e se diminui muito com relação às outras pessoas, e é algo que incomoda muito a Harriet ao longo de toda a história, né, do relacionamento deles ali, porque ele enxerga nela a mulher brilhante que ela é, né, porque ela passou em medicina, ela tá se formando pra se tornar uma médica, né, muito bem sucedida e tal, e ele, por outro lado, ele não é essa pessoa, né, ele não é uma pessoa que cursou uma faculdade, né, de prestígio, né, um curso, vamos dizer assim, de prestígio, e ele se enxerga nesse lugar de inferioridade, tanto com relação a Harriet, como com relação a várias outras pessoas, sabe? Porque ele, ao longo de toda a sua vida, se comparou com as suas irmãs e tudo mais, então ele tem esse sentimento, assim, de não ser o suficiente, entende? E, ao mesmo tempo que a gente tem todo esse panorama aí de cada um dos personagens, nós temos também a relação desses amigos, né, que tá se deteriorando com o tempo, porque como a gente sabe, né, as pessoas, elas vão seguir caminhos diferentes na vida, elas vão amadurecer, elas vão viver coisas diferentes, e muitas vezes o que a gente acaba vivendo, o que a gente acaba enfrentando na vida, vai fazendo com que a gente não tenha mais o mesmo relacionamento que a gente tinha antes, o que não quer dizer que a gente não tem uma relação de carinho, de cuidado, de afeto para com essas pessoas, não quer dizer que você tá deixando de ser amiga dessas pessoas, mas só que não é mais aquele relacionamento que você tinha quando você estava na universidade e você não tinha tantas outras obrigações, tantas outras responsabilidades como você tem no momento presente, sabe? Então, esse processo de amadurecimento muitas vezes vai fazendo com que a gente precise, em determinadas situações, deixar algumas coisas de lado, ou abrir mão de algumas coisas, ou deixar algumas coisas em segundo plano, que é mais ou menos o que vai acontecendo com essa amizade, sabe? Ela vai, com o passar do tempo, ficando muito em segundo plano por causa de tudo que essas pessoas estão vivendo, cada uma delas. E aqui a gente vai tendo isso sendo destrinchado mais pro final do livro, e que a gente vai entendendo mais também do que as outras pessoas desse grupo de amigos estão enfrentando, o que elas estão vivendo, e pra onde, né, que o amadurecimento, né, que a chegada da vida adulta tá levando essas pessoas. Então ele é um livro que ele vai falar muito sobre essa questão da amizade, sobre essa questão de você muitas vezes encontrar nos seus amigos a família que você não tem em casa, sabe? Então é uma coisa que tá presente na vida de muitas pessoas, porém também
também é um livro que mostra como que os relacionamentos mudam com o passar, né, dos anos, com a vida acontecendo. A gente vê aqui, né, que esses amigos, eles se formaram em áreas diferentes e cada um tá trabalhando em uma coisa diferente. Essa questão do emprego levou eles a morarem em localidades diferentes do país, porém, por mais que eles ainda mantenham contato e se encontrem todos os anos pra passar, né, esse período no lugar feliz deles, gente, é muito tempo que eles passam separados, cada um vivendo a sua vida, cada um enfrentando suas próprias dificuldades, sabe? Que muitas vezes vai fazer com que eles, em certas situações, não se sintam confortáveis em compartilhar um com o outro. E, enfim, né? São várias coisas, várias questões que a autora vai trazendo ao longo do livro que foram me fazendo entender muito sobre como essa história fala muito, no caso, sobre amadurecimento, sobre como amadurecer é um processo muito difícil, é um processo muito doloroso, que muitas vezes envolve você, talvez até magoar uma pessoa que você ama, ter que priorizar uma outra coisa, né, tipo, deixar de lado uma coisa que você ama porque você se enxerga nesse ponto que você precisa priorizar uma outra coisa da sua vida, uma outra coisa que tá acontecendo na sua vida, seja um parente doente, N coisas, sabe? Uma pessoa nova que tá chegando na família porque alguém engravidou, entende? São diferentes situações que vão acontecendo na vida de cada um que faz com que esse processo de amadurecimento talvez leve as pessoas a se afastarem um pouco e os relacionamentos a se transformarem. Não necessariamente que vai acabar o relacionamento que existe, mas que em muitas situações não vai ser aquela coisa idealizada e bonita que era, né, anos atrás, porque hoje você vive uma vida muito diferente. É aquela coisa que eu falei no começo do vídeo, né, que tipo, por exemplo, comigo quando aconteceu o falecimento da minha avó, eu precisei me acostumar com esse novo normal, que é o fato de que a gente não tinha mais, sabe, esses momentos de se encontrar na casa da minha avó pra fazer um almoço de família e todo mundo, os primos, todo mundo, sabe, ela era o elo que unia todo mundo e ela não existe mais. Então existe esse fator, né, que mudou a vida de muitas pessoas e existe o fato de que as pessoas vão seguindo, né, todos os membros da família vão seguindo pelos seus próprios caminhos. Meus primos foram pra, né, diferentes áreas da vida, eu me mudei de estado, minha irmã se mudou de estado, outro primo tá fazendo outra coisa da vida, e sabe, não quer dizer que o nosso relacionamento tenha acabado de vez, mas quer dizer que a gente tem um relacionamento que, sim, ele é um pouco mais distante porque a vida se encarregou disso, porém, não quer dizer que a gente não tenha mais, sabe, esse contato, que a gente não tenha mais esse relacionamento próximo, entende? Então, assim, gente, é tudo isso pra dizer que esse foi um livro que eu comecei de forma despretensiosa esperando um romance leve de Emily Henry, porque é o que ela geralmente traz nos seus livros, e aqui não foi diferente. A gente tem um romance leve, a gente tem um romance gostoso que acontece aqui entre essas personagens, um romance que, diferente do que a gente tá acostumado a ver, né, acontece entre pessoas que já se relacionaram e no presente elas não estão mais juntas, então existe essa coisa aí, né, de um casal que já se conhece, que não tem aquela coisa sabe, do fogo do primeiro encontro e de você, sabe, se apaixonar pela pessoa e tal. Não, eles já têm um histórico, eles já dividem um passado, eles já dividem diferentes situações muito difíceis, né, que cada um deles ali viveram e que eles acabaram compartilhando um com o outro também. Então, isso é uma coisa muito interessante dessa história, porém é um livro que ele vai trazer diferentes nuances ali dentro das próprias personagens, sabe, dentro dos relacionamentos. Foi um livro que eu até parei aqui, ó, escrevi em vários momentos ao longo da leitura, porque eu realmente conversei muito com esse livro, sabe? Inclusive aqui, ó, tem um trecho em que eu escrevi, né, que ela tem uma visão um pouco negativa sobre a família dela, sobre o relacionamento familiar dela, principalmente quando ela começa a comparar o relacionamento da família dela com o relacionamento da família de outras pessoas. Por exemplo, a do Win, que é o namorado dela, né, o ex-noivo ali no caso. Quando ela conhece a família dele, ela fica encantada, porque eles são aquela família unida, em que as pessoas se amam, em que tem um carinho, sabe, tem um cuidado entre as pessoas, e isso ela não tinha na casa dela. Na verdade, na casa dela, as pessoas eram muito individuais, elas não tinham essa coisa de brigar um com o outro pra poder resolver as coisas, sabe? Quando a coisa começava a ficar um pouco estranha, assim, as pessoas, cada uma iam pro seu lado e nada nunca era resolvido. Então, quando ela vê uma realidade diferente, ela vê a possibilidade, sabe, que existe a possibilidade de existir um relacionamento familiar em que as pessoas se importam uma com as outras e que elas conversam sobre os seus sentimentos, ela começa a ter essa visão, né, um pouco mais negativa, assim, sobre o relacionamento da própria família dela. Já ele, né, o Win, ele tem esse lado de ter uma visão um pouco negativa sobre ele mesmo, sabe? De muitas vezes achar que o valor dele enquanto pessoa tá atrelado às realizações que ele não teve, né? Que diferente da Harriet, diferente das irmãs, que, né, realizaram muitas coisas, passaram em faculdades e tudo mais, e tem um objetivo traçado de vida, né? Um objetivo grandioso de vida, ele nunca foi essa pessoa. Então, pra ele, o valor dele tá muito atrelado a essa falta, sabe? E dentro dessa linha de raciocínio, como ele tem essa falta, ele meio que se enxerga como menor, às vezes como menos digno do que essas outras pessoas que fazem parte da vida dele, sabe? E daí a autora mostra também sobre como muitas vezes dentro de um relacionamento, esse tipo de interação entre as pessoas pode levar a uma coisa não muito positiva, né? Por exemplo, existe por parte do Win essa
supervalorização da inteligência, né, e da pessoa da Harriet, porque ele é apaixonado por ela, ele ama ela, ele acha ela aquela pessoa, assim, maravilhosa de todas as formas possíveis, enquanto que ele tem uma visão um pouco negativa sobre si mesmo, né, ele não consegue se enxergar de uma forma tão positiva quanto ele enxerga a Harriet. E a gente percebe que isso ao longo do tempo vai gerando umas certas falhas, assim, umas certas quebras, sabe, dentro do relacionamento, porque incomoda a Harriet que ele se sinta assim, mas ao mesmo tempo ele não consegue encontrar nada na vida que faça com que ele tenha esse sentimento de realização. E a autora vai encaminhando isso pra um ponto que vai fazendo a gente entender que muitas vezes a gente precisa estar bem com a gente mesmo antes de se relacionar com alguém, sabe? A gente precisa ter um relacionamento bom com quem a gente é antes de a gente se doar pra uma outra pessoa. E isso é muito, muito bonito de acompanhar dentro do contexto da história. Enfim, gente, falei muito já sobre O Lugar Feliz. Vocês já devem ter percebido que eu gostei muito da história, porém eu confesso que eu não tava gostando até a primeira metade do livro. Eu acho que no momento presente ali, né, os relacionamentos entre os amigos não estavam tão, sabe, tão legais assim, só que ao mesmo tempo eu entendo que a autora tinha um objetivo, né, que era o de mostrar que as coisas não estavam mais como eram antes, né, existiam alguns momentos ali em que as coisas estavam meio tensas, que ajudavam a gente a entender que eles não estavam mais na mesma página que era dos anos atrás. Porém, mesmo entendendo isso, também existiram alguns diálogos, algumas coisinhas assim de brincadeiras entre os amigos que pra mim eu achei meio bobinhas em alguns momentos. Então teve alguns pontos assim do livro que eu não consegui gostar por completo, principalmente na primeira metade do livro. Da segunda metade pra frente eu acho que a autora foi muito bem sucedida, mas de um modo geral foi um livro que eu gostei muito, muito de ler. Eu deixo aqui a recomendação pra você, principalmente se você é uma mulher que tá chegando aí, né, nessa faixa etária, que tá, ou que já chegou nos 30, ou que ainda tá chegando nos 30, ou que se identificou com alguma coisa aqui do que eu comentei, porque é possível, gente, que romances mais leves, assim, entre algumas aspas, tragam situações de vida que vão fazer com que a gente se identifique, que vão fazer com que a gente se enxergue naquela personagem e que a gente pare também pra pensar na nossa própria vivência, assim, dentro daquilo que tá sendo trazido na história. Então eu deixo aqui a recomendação pra você se você ainda não leu. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você fazer a aquisição, caso tenha tido interesse pelo livro. E se você já leu, aproveita pra comentar aqui o que foi que você achou, se você gostou do livro. Se você for falar alguma coisa com spoiler, deixa o aviso antes, tá? Pra que ninguém pegue ali o spoiler de surpresa. Vou ficando por aqui. Antes de tudo, eu vou agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada, galera, por todo o apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.